Olá, meus amigos, bom dia. Hoje é sexta-feira e é dia de nossa catequese semanal e nós estamos falando sobre a nossa fé em Jesus Cristo e hoje queremos dizer que Ele é o Cordeiro Pascal. Então vamos entender o que significa Jesus, Cordeiro Pascal. Inclusive na missa a gente diz, Eis o Cordeiro Pascal, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. A Sagrada Escritura nos ensina, se a gente fizer uma análise dos textos revelados, que Jesus foi enviado por Deus Pai com uma missão, salvar os homens, a humanidade, portanto, e realizar as promessas feitas por Deus ao povo eleito. Como sugerem os Atos dos Apóstolos, Cristo é o novo Moisés, que celebra uma nova Páscoa e chefia um novo Êxodo. Por isso nós dizemos que somos povo em caminho. Ele vem fazer o povo passar do cativeiro do mundo pecaminoso até a nova e verdadeira terra da promissão, que é o seio do Pai. Novo Moisés, que nos daria na sua cruz um sinal e um meio de salvação, como outrora no deserto a serpente de bronze, que nos obteria o verdadeiro maná, pão vivo descido do céu, e que pactuaria a aliança definitiva entre Deus e o ser humano. Jesus é o Messias, mas não foi compreendido pelos fariseus e escribas, nem foi também compreendido pelos adeptos de Herodes. Ele não se colocou em lugar subalterno. Suas atitudes revelam a sua autoridade e a sua missão. Perdoar pecados, fazer curas, inclusive em dia de sábado, porque Jesus, como Messias, é o Senhor do sábado. Tem familiaridade com os publicanos e com os pecadores públicos, porque para esses que Jesus é remédio. Essas atitudes de Jesus sugerem aos fariseus e mestres da lei que ele seria assim um mal intencionado, seria possuído pelo demônio. Inclusive eles dizem que as curas de Jesus, quando Jesus expulsa os demônios, é pelo príncipe dos demônios, Belzebu. E Jesus então responde que um reino não pode ficar dividido em si mesmo. Aos olhos dos fariseus e escribas, Jesus transgride a lei, mas Jesus deixa claro: não penseis que eu vim revogar a lei e os profetas. Eu não vim revogar, eu vim para levar essa lei à plenitude. E Jesus então acrescenta que quem ensinar as pessoas a revogar a lei e a passar por cima da lei será considerado menor no reino dos céus, mas quem ensinar a lei e quem viver, colocar em prática a lei, será considerado grande no reino dos céus. Vocês podem conferir no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos do 19 ao 17, em pleno Sermão da Montanha. Caríssimos amigos, o fato é que Jesus veio ao mundo para perdoar, para fazer justiça, para curar, para humanizar o ser humano. Com estas atitudes, Jesus cumpre a lei com perfeição, até o ponto de tomar sobre si a maldição da lei. Na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 10, nós encontramos ali o apóstolo Paulo nos ensinando esse fato. Aquele que não tinha pecado, se fez pecado por nós, e ele veio para remir os que estavam subjugados à lei. Isso revela que Jesus não é, primeiramente, o enviado de Deus que se tornará o Salvador dos homens, mas que a sua vinda ao mundo nos eleva e redime. Toda a sua atividade, desde a sua encarnação até a sua glorificação, é benéfica para nós. A gente, na Eucaristia, na celebração do banquete eucarístico, tem a oportunidade de nos deparar com esse fato. Quando Jesus se oferece a nós,
como pão, como sangue, quando Ele nos dá o seu corpo e o seu sangue, então ali Ele diz: isto é por vós, isto é para a remissão dos vossos pecados, isto é dado por vós. Então, a vinda de Jesus ao nosso encontro é benéfica para nós. O Evangelho de João afirma que a vinda de Cristo ao mundo é um desígnio de amor, amor gratuito de Deus para conosco. Diz o texto de São João: Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E amou até o extremo do amor, e também amou com amor eterno. E realizando por amor a vontade do Pai, Jesus arrancou a humanidade das trevas, da escravidão do pecado e da morte, para lhes dar o poder de se tornarem filhos de Deus. E aqui eu gostaria de acrescentar que esses são os nossos inimigos, o pecado e a morte. Os seres humanos não são nossos inimigos, são nossos irmãos. Os nossos inimigos, a quem nós devemos destruir, são o pecado e a morte. Assim, a Páscoa de Cristo, a sua entrega na cruz, é o ápice de um amor efetivo, amor-doação, que faz dele o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Portanto, o Cordeiro Pascal. Ele é o símbolo pascal, é o símbolo da redenção de Israel na primeira Páscoa. É o servo sofredor levado ao matadouro. De sua própria boca, nós ouvimos: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos, capítulo 10, versículo 45. Assim, a morte violenta de Jesus não foi o resultado de um acaso, mas faz parte do mistério do projeto de Deus, que já havia sido anunciado como um mistério de redenção universal. É para todos os homens. Portanto, o amor de Deus pelos homens, pela humanidade, é um amor redentor e não é excludente, como nos diz o Catecismo da Igreja Católica, número 605. Se vocês quiserem, confiram, lá está escrito: a Igreja, no seguimento dos apóstolos, ensina que Cristo morreu por todos os homens sem exceção. Não há, não houve e não haverá nenhum homem pelo qual o Cristo não tenha sofrido. Então, o amor de Deus pelos homens, repito, é redentor. Cristo aceitou livremente a sua paixão e sua morte por amor de seu Pai e dos homens aos quais o Pai quer salvar. E Ele tornou o seu amor redentor, deu a vida pelos homens e deu-a livremente. Quando Jesus ensina aos seus apóstolos e aos seus discípulos e se apresenta como o bom pastor, ele diz que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas e a dá livremente. E Jesus expressou de modo supremo a oferta de si mesmo na última ceia que fez com os apóstolos, tornando-a memorial de sua oferta voluntária ao Pai. Nela, distribuindo entre os seus os dons do pão e do cálice, tornou-os participantes do seu corpo, que será despedaçado, e do seu sangue, que será derramado, como lugar de comunhão definitiva de Deus com os homens. Trata-se, portanto, de sinais antecipadores do reino. A união com Jesus não é rompida. Com a sua morte, cria-se, aliás, uma nova situação salvífica em favor de todos os homens. E, concluindo a nossa catequese, dizemos: a cruz é o único sacrifício de Cristo. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. E a cruz ressalta quem é o Deus revelado por Jesus. É um Deus de amor, amor gratuito, que não se impõe pela força e que respeita a decisão do homem. O fato é que Jesus chama seus discípulos a tomar a cruz e segui-lo, pois ele sofreu por nós e deixou-nos o exemplo
a fim de que sigamos os seus passos. É nesta comunhão com o Senhor que nós peregrinamos neste mundo e somos igreja, povo em caminho para onde? Para a eternidade. E nós obtemos a salvação por esse amor redentor do nosso Deus, que em seu Filho se entregou por nós, derramou o sangue para nos redimir do pecado e da morte. Aos irmãos de Serra Negra, desejo uma feliz festa de Nossa Senhora do Ó. A todos vocês que são de outras cidades e que acolhem essa nossa catequese semanal, a nossa saudação e a nossa bênção. E também os desejos e os votos de um feliz e abençoado final de semana. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima semana.